Pai, nós louvamos Teu santo nome, com gratidão em nossos corações por esse tempo de retorno, retomada do estudo da Tua Palavra. Pedimos que neste assunto o Teu Espírito continue a nos guiar, nos iluminar. Queremos aprender na tipologia, reconhecer Teu Filho, entender a nossa vida com Ele, a vida dEle conosco, Seus planos, Teu propósito através dEle e para conosco. Queremos aprender, meu Deus, através daquilo que foi o ensino que precedeu a revelação da graça, ou a manifestação da graça, por tantos séculos, que alguns mais atentos conseguiram absorver, como Davi, mas a grande maioria não se apercebeu do que tu dizias e ensinavas. Assim como nos dias de hoje vemos a igreja tantas vezes distraída, descuidada, sem perceber aquilo com que tanto é exortada, alertada, para perceber as coisas profundas de Deus. E nós queremos e te rogamos que nos ajudes a nos apropriarmos destas coisas profundas que do teu coração vêm, para que a nossa edificação seja de tal ordem que frutifique e glorifique teu nome. Fala conosco e pedimos que pelo teu Espírito eterno apliques, meu Deus, os desígnios do teu coração, o conselho do teu coração e da tua palavra, a nossa confissão e a experiência particular de cada um, que o Senhor particularize por tua misericórdia, para que a tua bênção se complete na nossa vida. Nós nos deixamos e queremos nos deixar conduzir pelo teu Espírito Santo, de quem vem a inspiração de que necessitamos. Pedimos que assim nos capacites por tua graça, em nome e por amor de Jesus. Amém. Nós vamos dar sequência então à peregrinação. Estivemos vendo da última vez os sinais da peregrinação, tipos, símbolos, tipos, porque o assunto é tipologia. Vimos ali a coluna de nuvem, de fogo, da última vez, e nós temos ouvido que a tipologia e estes símbolos, que na verdade são tipos da revelação que se manifesta, que se torna explícita no Novo Testamento, foram a didática de Deus durante séculos, mas continua sendo didática para nós. Por isso que a igreja no Novo Testamento se apropriou desses símbolos e continuou usando-os, embora eles já estivessem cumpridos na pessoa de Jesus, por conta do fato de que neles não está apenas um apontar para um cumprimento, mas neles está uma profecia embutida, uma promessa, ou muitas promessas, de que eles estão encarregados nesses tipos, de maneira que você entender os tipos, isso também traduz para a nossa fé, para você, para a sua fé, traduz o que você tem como proposta de Deus. De uma forma mais simples, seria dizer, se eu tenho um tipo que vai se cumprir em Jesus, e o tipo traz propostas na sua manifestação, é de se esperar que estas propostas se realizem, se cumpram no ministério dele. Então conhecer aquilo nos leva a não sofrer perdas na nossa visão em cima do que nos está oferecido na graça. É importante dizer isso antes da gente fazer a leitura de hoje, porque essa questão de perdas, ou seja, uma ótica míope, uma ótica diminuída das coisas espirituais, das propostas de Deus. Quando você pensa nas metáforas de que Jesus se serve para se comunicar às igrejas da Ásia Menor, conforme a carta do Apocalipse e aquelas 7 cartinhas, aquelas metáforas, elas estão falando de promessas. Tem advertências ali, tem avisos e tem promessas nele. Quando você não se apercebe, vou apenas citar aqui, eu sou o primeiro e o último. Quando você não se apercebe do que está na metáfora, você perde na sua fé. Você perde naquilo que você poderia alcançar e vivenciar por conta de crer naquilo que não viu. Se eu sei que ele é o primeiro e o último, isso tem que minimamente traduzir-se em descanso para a minha jornada. Porque ele, no mínimo, por isso que eu disse minimamente, está me dizendo que ele me antecede e que ele está lá no fim de tudo. Ou seja, que antes que as coisas me ocorram, ele já as precedeu, elas passaram por ele as conhece, e ele sabe qual vai ser o resultado delas, o que consolida a revelação que diz que ele é o autor e consumador da fé, certo? Ao mesmo tempo que também diz, Paulo no mesmo texto de Romanos, vai nos dizer que por meio dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Isso confirma a ideia de primeiro e último, antes e depois.
Então, quando você conhece essas metáforas, você dilata a sua fé para usufruir o que está proposto. E logo também, quando você conhece o que está proposto na tipologia, você traz isso para dentro da sua fé para entender. Eu ainda não estou vivenciando isso aí que ele propõe, que ele se encarrega de agir, de ser para mim. E aí é se ajustar. Por isso que eu falei que é uma questão de dilatar a lente espiritual, a visão da fé. Desta vez, depois de termos visto então dos tipos símbolos, a coluna de nuvem e a coluna de fogo, nós vamos enfocar a rocha, que também é um tipo símbolo de Cristo. É símbolo de Cristo bem trabalhado, reforçado. E agora, no caso, nós temos na peregrinação o primeiro símbolo de Cristo. Claro que tínhamos antes o Cordeiro Pascal lá no Êxodo, na saída, né? Mas como símbolo da peregrinação, que lá a peregrinação ainda não tinha acontecido, o primeiro é a rocha. Porque a coluna de nuvem, a coluna de fogo, nos falam de Cristo, nos falam do Espírito Santo, manifestando presença divina. Agora aqui nós estamos diretamente enfocando a pessoa e a obra de Cristo através da rocha que está lá nessa peregrinação, durante anos participando da história de Israel. Então, antes da gente passar pelos textos históricos, na verdade são os textos de Êxodo e Números, que vão nos apresentar a rocha e as implicações dela na peregrinação de Israel, vamos observar o lugar que essa metáfora ocupava na mente do Israel adorador através da visão de Moisés. Foi Moisés quem traduziu isso para Israel, uma visão lírica de Moisés, e isso você percebe melhor em Deuteronômio 32. Em Deuteronômio você tem um resumo de toda a caminhada, é a ode de despedida de Moisés, é o canto do cisne de Moisés, o livro de Deuteronômio. Ele está fazendo recapitulação de toda a mensagem, recapitulação de todas as advertências, recapitulação histórica e se despedindo, porque ele sabe que não vai entrar com o povo lá. Então ele tem um cuidado de escrever um livro inteiro, é o 5º livro, fazendo um apanhado de tudo que representou a jornada de 40 anos, os 40 anos durante os quais ele liderou aquele povo. É um trabalho magnífico, é uma obra monumental, e no capítulo 32, quando ele começa com seu cântico, maravilhoso cântico, que introduz as profecias não menos maravilhosas para as 12 tribos, eu sou apaixonado pelas profecias sobre as 12 tribos, aqui no capítulo 33, e especialmente o versículo 12 de 33. Depois você leia 33, 12, troque o nome de Benjamim pelo seu e ouça o que Deus fala para você ali. Então, quando ele vai dar as profecias para as 12 tribos, antes disso ele lança um cântico de adoração. Nesse cântico de adoração ele faz uma referência direta e repetitiva a Deus como rocha, a rocha de Israel. Então nós vamos ler, eu vou ler o capítulo todo, que ele é belíssimo, mas é claro que nós vamos enfocar os versículos principais, que são os versículos 4, 15 e 18, e depois 30 e 31. Mas eu vou ler desde o início, é o cântico dele. Escutem, ó céus, e eu falarei. Eu estou em Deuteronômio 32. Ouça, ó terra, as palavras da minha boca, que o meu ensino caia como chuva e as minhas palavras desçam como orvalho, como chuva branda sobre o pasto novo, como garoa sobre terras planas. Terras plantas, eu não sei de onde que eu li terras planas, gente, desculpem. Terras plantas. Proclamarei o nome do Senhor, louvem a grandeza do nosso Deus. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas. Na sua versão deve estar assim: eis a rocha, as suas obras são perfeitas. E todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erros, justo e reto ele é. Seus filhos têm agido corruptamente para com ele, e não como filhos. Que vergonha! São geração pervertida e transviada. É assim que retribuem ao Senhor, povo insensato e ignorante. Não é ele o Pai de vocês, o seu Criador, que os fez e os formou? Lembrem-se dos dias passados, considerem as gerações há muito passadas. Perguntem aos seus pais, e estes lhes contarão, aos seus líderes, e eles lhes explicarão. Quando o Altíssimo deu às nações a sua herança, quando dividiu toda a humanidade, estabeleceu fronteiras para os povos de acordo com o número dos filhos de Israel.
Pois o povo preferido do Senhor é este povo, Jacó é a herança que lhe coube. Numa terra deserta ele o encontrou, numa região árida e de ventos uivantes. Ele o protegeu e dele cuidou, guardou-o como a menina dos seus olhos. Como a águia que desperta sua ninhada, paira sobre seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. O Senhor sozinho o levou. Suas versões dizem assim: só o Senhor os conduziu. Nenhum deus estrangeiro o ajudou. Ele o fez cavalgar nos lugares altos da terra e o alimentou com o fruto dos campos. Ele o nutriu com mel tirado da rocha e com óleo extraído do penhasco pedregoso, com coalhada e leite do gado do rebanho e com cordeiros e bodes cevados, com os melhores carneiros de Bazã e com as mais excelentes sementes de trigo. Você bebeu o espumoso sangue das uvas. Jesurum engordou e deu pontapés. Jesurum é uma terminologia, é um título de carinho que Moisés criou para se referir a Israel. Jesurum engordou e deu pontapés. Você engordou, tornou-se pesado e farto de comida. Abandonou o Deus que o fez e rejeitou a rocha que é o seu Salvador. Eles o deixaram com ciúmes por causa dos deuses estrangeiros e o provocaram com seus ídolos abomináveis. Sacrificaram a demônios que não são Deus, a deuses que não conheceram, a deuses que surgiram recentemente, a deuses que os seus antepassados não adoraram. Vocês abandonaram a rocha que os gerou, vocês se esqueceram do Deus que os fez nascer. O Senhor viu isso e os rejeitou, porque foi provocado pelos seus filhos e suas filhas. Esconderei o meu rosto deles, disse, e verei qual o fim que terão, pois são geração perversa, filhos infiéis. Provocaram-me os ciúmes com aquilo que nem Deus é, e irritaram-me com seus ídolos inúteis. Farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Eu os provocarei a ira por meio de uma nação insensata. Pois um fogo foi aceso pela minha ira, fogo que queimará até as profundezas do Sheol. Ele devorará a terra e as suas colheitas, e consumirá os alicerces dos montes. Amontoarei desgraças sobre eles, e contra eles gastarei as minhas flechas. Enviarei dentes de feras, uma fome devastadora, uma peste avassaladora e uma praga mortal. Enviarei contra eles dentes de animais selvagens e veneno de víboras que se arrastam no pó. Nas ruas a espada os deixará sem filhos, em seus lares reinará o terror. Morrerão moços e moças, crianças e homens já grisalhos. Eu disse que os dispersaria e que apagaria da humanidade a lembrança deles. Mas temi a provocação do inimigo, que o adversário entendesse mal e dissesse: a nossa mão triunfou, o Senhor nada fez. É uma nação sem juízo e sem discernimento. Quem dera fossem sábios e entendessem, e compreendessem qual será o seu fim. Como poderia um só homem perseguir 1000, ou 2 pôr em fuga 10.000, a não ser que a sua rocha os tivesse vendido, a não ser que o Senhor os tivesse abandonado? Pois a rocha deles não é como a nossa rocha, com o que até mesmo os nossos inimigos concordam. Vou parar aqui no 31, que é até onde ele vem usando a metáfora e apontando Deus como sendo rocha. Então esse texto vai tornar mais evidente isso para nós, e em especial esses versos aí que eu citei, 4, 15, 18 e 30 e 31. No 4, o significado de Deus como rocha, ou a rocha, o significado da rocha, o que está sendo oferecido ali é certeza, retidão e fidelidade. Ou seja, segurança em decorrência de você saber que por ser rocha é imutável. O que na verdade ele está falando é que há uma imutabilidade em Deus. Parece uma coisa tão óbvia, não é? Parece uma coisa tão indiscutível pelos crentes, que Deus é imutável, que o Senhor não muda, como ele disse em Amós. Uma coisa é você saber, é teorizar. Outra é você crer e experimentar. Você quer ver o primeiro ponto, e não vai ter um segundo, mas o primeiro ponto em que a gente fracassa nessa confissão de Deus como imutável, rocha, imutabilidade, é na questão do quesito amor de Deus. Começa pelo fato de que, como lemos João 3,16 dizendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, fazemos uma ligação direta à ideia de amar com dar. Porque Deus ama, Deus dá. Porque Deus ama, Deus abençoa. E abençoar se traduz em acrescenta coisas, responde orações e tarará. São coisas completamente diferentes. Muito longe disso, Hebreus diz que porque nos ama, Ele nos disciplina.
Quando você recebe coisas de Deus, isso é manifestação da fidelidade de Deus. Fidelidade de Deus. O amor basta. Ele não precisa acrescentar nada, dando nada. Por isso é que Jesus disse que Ele é Pai, que nos dá o que comer, beber, acrescenta dias da nossa vida, e Ele sabe do que necessitamos. Então, quando Jesus diz que Ele sabe, diz que Ele nos acrescenta estas coisas. Isso é a expressão da sua fidelidade. Porque Ele ama, Ele sabe. Linguagem do salmista no Salmo 103. Sabe que somos pó, como o pai cuida dos seus filhos. Então, no amor de Deus, está o cuidado de Deus, está o atrair, nos levar para junto. E na fidelidade de Deus está nos conceder coisas e nos guardar. No amor entra também a disciplina. E porque há uma diferença acentuada entre a manifestação do amor e a manifestação da fidelidade, e porque fazemos essa conexão entre amor e doação, quando as doações não ocorrem, nós temos desconfiança do amor. E aí, vamos diretamente contra a máxima da moral divina. Porque em Jeremias, ele se revelou dizendo que nos amou com amor eterno, para dizer que não muda. O amor é imutável. A gente faz transferência de conteúdos, aí falando com psicólogo, transferência de conteúdos o tempo todo para Deus. A gente faz isso a vida inteira com todo mundo, né? Até com o nosso cachorrinho, mas também com Deus. De maneira que a gente joga para fora joga para Deus essa nossa, eu não vou chamar de capacidade, esse nosso defeito de reagirmos positivamente quando o que desejamos nos gratifica, quando a coisa é positiva para nós, e reagirmos negativamente quando de igual forma somos negativados, quando a gratificação é frustrada. Então, transferimos isso para Deus. Nós entendemos assim: porque não está acontecendo, porque não está me respondendo, não está me amando. E aí não está me amando, porque aí a gente arranja justificativos, porque não temos competência e nem coragem de desconfiar de Deus, né? De dizer que Deus falhou. Então a gente diz, porque eu falhei, porque eu errei. Isso depõe contra nós de uma forma tremenda. Aliás, a nível da revelação da graça, isso nos paganiza. Porque nas entrelinhas, o pressuposto é de que Deus nos abençoou porque merecemos. Então, quando tudo está bonitinho, aos nossos próprios olhos, nos aprovamos a nós mesmos, agora eu sou digno de ser abençoado. Aí entendo, recebo e aceito, porque afinal de contas eu estou bem comigo mesmo, logo Deus está bem comigo. Quando eu estou mal das pernas, então Deus acertou na minha cabeça, e etc. É sempre por aí. É uma paganização da confissão, né? Isso aí é qualquer outra coisa, até mesmo uma das facetas do cristianismo, menos o evangelho puro e simples de Jesus. E aí o que a gente considera, em últimas palavras? Esse amor oscila. Logo onde está o com amor eterno te amei. O amor oscila. O amor oscila de acordo com o meu caráter, de acordo com minha boa vontade, minha benevolência, minha bondade, minha fé, minha devoção, minha santidade, meus méritos. O amor oscila. Muito mérito, muito amor. Pouco mérito, pouco amor. Nenhum mérito, nenhum amor. Quer dizer, nós estamos fazendo atribuições pagãs, adâmicas ao Deus Santo e Eterno, fazendo nossas transferências para Ele. Então, quando a Bíblia fala que o amor de Deus é eterno, está falando do primeiro quesito da imutabilidade divina. Ele não nos ama por conta do que fazemos ou somos. Ele nos ama em Cristo. Ele nos ama, ficou muito claro isso na profecia de Oséias, por conta do coração dele. Eu de mim mesmo os amarei. A causa do amor de Deus para comigo e você é Ele. Ele nos ama por causa dele. Pronto. Então é imutável. Por isso que eu disse, é fácil teorizar, né? Deus é imutável. Mas na hora de praticar, há lá umas dúvidas. E ainda por outras áreas. Eu disse que só falaria de um primeiro ponto. Vamos ficar só nesse. Mas essa primeira colocação da visão de Moisés dele como rocha, fala dessa imutabilidade. E que se traduz para nós em certeza, retidão. É o versículo 4. A fidelidade de Deus.
No versículo 15, a rocha vai ter o sentido de lugar de socorro, de proteção. Jezuru engordou e deu pontapés, você engordou, tornou-se pesado e farto de comida, abandonou o Deus que o fez e rejeitou a rocha que é o seu Salvador. Salvador aqui não é na tradução teológica do Novo Testamento, vida eterna, não. É lugar de socorro. A palavra salvação para Israel no Velho Testamento significava sempre socorro, livramento. Então é rocha de livramento, rocha de socorro, lugar de esconderijo, que é um dos significados mais repetitivos para a rocha, entende? Lugar de proteção. Por isso é que ele trabalhou tanto com a metáfora rocha, porque quando o povo da antiguidade, vamos lembrar que estamos falando de um tempo em que a única coisa que voava era catapulta ou então flecha, né? Então a forma de se livrar dos inimigos era ficar nos lugares elevados, rocha, e lugar que não se abala, rocha. Por isso as fortalezas eram feitas sobre os montes, sobre rochas. E aí a ideia de rocha como lugar de proteção, de refúgio, de livramento, também, né, de livramento dos animais répteis rastejantes, animais rastejantes e por aí. No versículo 18 aparece de novo rocha, e agora no sentido de fonte, origem e garantia. Vocês abandonaram a rocha que os gerou, vocês se esqueceram do Deus que os fez nascer. Isso aqui é muito bonito, porque vai falar de rocha como sendo o lugar da nossa procedência. Quer dizer, o lugar da nossa procedência é uma rocha. Essa visão, ele como minha origem, para falar da vontade dele, ela tem uma riqueza muito ampla quando você vai para dentro dos Salmos 22, 139. No Salmo 22, Davi, que eu gosto de dizer que é o maior teólogo da graça no Velho Testamento, né? Davi, no Salmo 22, ele diz assim: tu és quem me fez nascer. Não é bonito isso? Um homem que não conhecia nada de Calvino, né? Mas já tinha uma teologia calvinista. Tu és quem me fez nascer. No Salmo 139, atribuído a Davi, essa linguagem ainda mais ampla, muito mais ampla. Ele mostra que esse cuidado que precede até o nascimento se intensifica durante o processo da gestação e se estica, se estende ao longo de toda a existência. Então, quando fala de rocha como origem, está falando de vontade inabalável. Quer dizer, ele me pensou nos dias da eternidade, me chamou à existência, e aquilo que elaborou antes que a minha existência acontecesse, antes que eu fosse chamado à existência, ele manteve. Ele vai manter um plano na minha vida, não por conta de agora, não por conta do fato de que agora existe uma história em curso, mas vai manter o plano porque é parte da natureza dele, é tão eterno quanto ele é eterno. Ele me pensou nos dias da eternidade, e esse plano então é estável, porque é a minha origem. Depois, nos versículos 30 e 31, ele vai apresentar a rocha como lugar de conquista, de vitória, de novo proteção, refúgio, até fazendo um jogo aí, mostrando que Israel punha em fuga punha em fuga 1.000, 2 punham em fuga 10.000, porque a rocha fez isso, e eles não tinham rocha. Na minha versão, você tem um jogo aí de gramática. A rocha referente a Deus é com R maiúsculo, e a rocha referente à segurança dos inimigos é com R minúsculo, para poder dizer que são coisas completamente diferentes. Está se falando de um Deus verdadeiro e de falsos deuses, né? Para mostrar que a rocha deles não é como a nossa rocha, com que até mesmo os nossos inimigos concordam, e por aí vai. Então ele está falando de lugar de conquista, de vitória, mas a beleza, por isso eu fiz questão de ler o texto do capítulo 32, é que este lirismo, esta visão dele como rocha está em Moisés, e muito provavelmente por conta da experiência. Vamos lembrar que Moisés está entoando este cântico no final de tudo, ele está em vias de morrer, ele está se despedindo. Então ele está fazendo uma retrospectiva. Então ele já falava de rocha por conta da experiência, não é? Isso. Por conta de ter visto o que aconteceu com a rocha, esse negócio de rocha na história deles, na peregrinação deles, né? Então é de onde... O quê? Não, não foi. A gente vai chegar lá. Então é de onde ele teria derivado essa ótica, né?
da adoração que vai atribuir a Deus no seu agir para com o povo. Agora, existe uma experiência pessoal de Moisés com a rocha, que não é tão explícita, tão clara quanto estas que acabamos de lembrar aqui, a rocha que ele feriu, a rocha que ele feriu 2 vezes. Ela é dele só. Aqui, nesses eventos que elas lembraram, que seriam Êxodo 17 e depois Números 20, a experiência foi coletiva, foi com todo o grupo, mas há um momento só de Moisés, uma experiência só dele, em que a rocha vai aparecer para nós como a primeira aparição de símbolo de Cristo. A jornada estava no início. Veja só, não estava bem no início, mas estava lá pelo caminho. Vamos ver, Êxodo 33, de 18 a 22. Aqui você tem uma expressão muito intensa da metáfora Cristo como a rocha. Veja só. Então disse Moisés, Êxodo 33, 18. Então disse Moisés, peço-te que me mostres a tua glória. Lembra daquele momento de intercessão em que ele está dizendo para Deus, se achei graça aos teus olhos, vai no meu caminho, se achei graça aos teus olhos, deixa eu andar no teu caminho, mostra-me o teu caminho, até que, como ele viu que Deus foi cedendo, ele vai, ousa mais intensamente, dizendo, peço-te que me mostres a tua glória. Aí Deus respondeu, diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou, você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Deus entendeu o que Moisés pediu. Mostra-me a tua glória. Ele é só glória. Então ele entendeu que Moisés estava pedindo, me mostre a ti. Me deixe te ver. Ninguém pode me ver e ficar vivo. E prosseguiu o Senhor, há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Preste atenção nesse jogo de palavras e de símbolos que nós temos aqui. Você quer me ver? Só tem um jeito de você me ver. Você vai ter que ficar em cima da rocha e bem dentro da fenda da rocha. Ali você pode me ver. O que você entende aí? Qual é essa figura aí? Jesus. Isso. E por que a fenda da rocha? Dentro dele, mas historicamente. Oi? O que é uma rocha fendida, gente? Não foi aquela hora que foi? Não, essa rocha aqui é uma rocha que estava lá, né? Não é aquela. O que é uma rocha fendida? Aberta. Hã? Aberta. Fenda de rocha. Aberta. Um buraco que tem na rocha, certo? Uma feridura que tem na rocha. Uma erosão qualquer aconteceu ali que corroeu a rocha. Aí ela ficou aberta, criou-se uma fenda. Eu vou te colocar dentro da fenda, aí você me verá. Se a rocha é Cristo, o que a fenda da rocha vai representar? O sacrifício, certo? A fenda, a feridura, a machucadura da rocha. Eu vou te colocar na feridura, eu vou te colocar, ou seja, por conta do sacrifício, por conta da fenda da rocha, você poderá me ver. Ali você pode me ver. No sacrifício da rocha, você vai poder me ver. Essa é a tradução teológica para esse tipo. Certo? Deus não poderia ter dito para Moisés, tudo isso aqui, você vai ficar escondido em determinado lugar, eu encubro o seu rosto com a minha mão, e aí você me vê pelas costas, mas porque você vai ficar em cima da rocha, e na fenda da rocha, eu te colocarei na fenda, e aí você vai me ver. Olha só. Há aqui um lugar perto de mim, 21, começa já aqui, certo? Há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará, em cima de uma rocha. Olha quanto detalhe na revelação. A rocha é um lugar perto de Deus, certo?
você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha. Quem nos põe no sacrifício substitutivo de Cristo é o Deus eterno. Certo? Isso é obra dele, foi ele quem fez. O homem não criou isso, o homem não inventou isso. O próprio Pedro, quando acusava Israel de ter assassinado Cristo, na minha versão ele usa o verbo assassinar, ele diz, mas ele foi entregue a vocês pela presciência de Deus. Vocês fizeram, mas foi Deus quem previamente estabeleceu que isso acontecesse. Feriu a rocha para nos colocar nela, porque a rocha estava perto dele, e essa feridura da rocha facultaria a nossa aproximação. A gente poderia vê-lo. Por isso que Paulo diz assim, tal como ele é, nós o veremos. Então o verei face a face, o poeta canta. Não é? Por quê? Isso só é possível na fenda da rocha, na feridura da rocha. Tentar se aproximar de Deus através de outras vias é buscar extermínio pessoal. É lamentável quando a gente pensa que até crentes cometem essa ousadia de tentar chegar a Deus com a pretensão de ter méritos que os favoreça. Infelizmente a igreja ajuda isso, ajuda a inventar isso. Você vê líderes ensinando as pessoas a cumprirem certos rituais dentro do grupo para que recebam privilégios espirituais. Quer dizer, a essa altura o sacrifício já ficou de lado. É uma forma de estabelecer o domínio da relação. Porque exato. quando você pressupõe uma condição, aquela outra parte é devedora. É evidente, isso, é evidente. Aí é uma negociação, nós temos isso aqui um pouquinho mais para frente, infelizmente. Lamentavelmente é assim, aliás não é aqui não, eu estou me confundindo, foi em cima da mensagem que passei para vocês agora pela internet. Nós temos esse tipo de situação nos legalismos praticados por algumas igrejas. A questão é que o tempo todo você vai ver que o plano de Deus se cumpre e aqui ele já estava usando a sua didática. Há uma rocha perto de mim. Há uma possibilidade de você me ver e de se aproximar de mim, se ficar na rocha. E uma vez na rocha, dentro da fenda, dentro da ferida dela, escondido nas chagas da rocha. Certo? No preço do sacrifício, o preço da justiça, o preço que foi pago e que só ele, a rocha, poderia pagar. Então é uma beleza extraordinária e incomparável na revelação tipológica da rocha, rocha fendida, em cuja fenda podemos ser aceitos na presença divina. Isso é lindo demais. Muito. Moisés então experimenta os demais eventos depois disso, que corroboram a rocha como a presença e obra de Cristo na nossa jornada, como Paulo então depois vai referendar. Então aí nós vamos ter, que já foram lembrados aqui por Eliane e Letícia, Êxodo 17, de 1 a 6. Agora sim, é um texto que antecede esse capítulo 33, é lá em Refidim, né? No deserto de Sim, em Refidim. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto, Êxodo 17. Partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para outro conforme a ordem do Senhor. Aliás, do deserto de Sim foram para Refidim. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me? Respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo. Leve com você algumas das autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do Monte Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. E chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Paulo vai pegar exatamente essa afronta do povo, essa expressão afrontosa do povo: o Senhor está entre nós ou não? Para dizer, e a rocha era Cristo, a rocha que os acompanhava.
Porque quando Deus diz a Moisés, você vai tirar a água da rocha para o povo, eu estarei em cima da rocha, Paulo vai trabalhar com essa ideia para dizer, aí estava a resposta à afronta do povo. Ele está entre nós ou não? Ele está dizendo, eu estou em cima da rocha. Eu estou lá na rocha, para estar junto de vocês. Mas aqui nós temos umas coisinhas muito preciosas. O que é que Deus disse para Moisés quando ele disse, esse povo vai me apedrejar, está desesperado. Pega aquela vara com que você fez os sinais no Egito e fere a rocha. Quando você ferir a rocha, ela vai dar água e o povo vai se dessedentar. Ora, a vara no Egito foi usada para operar juízos de Deus contra o Egito. Lembram disso? Foi através da vara que as pragas vieram, com exceção da 10ª. Deus está dizendo para ele pegar exatamente a mesma vara e ferir a rocha. A beleza disso é extraordinária. Porque o que caiu sobre Jesus e o feriu na cruz foi o juízo de Deus. Que era, perdão, desculpe aí, que era nosso. Já falei, eu não fui feito para ser biônico, então vai ter coisas piores do que isso. Era nosso. Esse juízo era contra nós, era para nós. O Egito experimentou o que a humanidade toda teria que viver. Ali foi em miniatura, uma mostra do juízo de Deus sobre a rebelião, a desobediência, o pecado, o não obedecer. Essa mesma vara que Deus usa para ferir o Egito, ele usa para ferir a rocha, a vara do juízo, que ele também usou para dar livramento a Israel, porque pelo juízo de Deus sobre Jesus, veio o nosso livramento, nosso escape. Então a beleza do jogo da didática na tipologia, a perfeição da revelação de Deus, é isso que chama a nossa atenção, que mexe conosco. Mas é claro que nós não podemos abrir mão do detalhe. A rocha ferida, ela dá água que dessedenta. Porque Cristo está ferido, ele pode dizer em Apocalipse, o Espírito e a esposa dizem, vem quem tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Ali estava o tipo da água, e beberam da bebida espiritual, 1 Coríntios 10, 4. E beberam da bebida espiritual da rocha que os acompanhava. E a rocha era Cristo. Quer dizer, a rocha os acompanhava, a rocha não acompanha. Mas vai aparecer de novo, em Números 20, noutro sítio, muito tempo depois, como se fosse a mesma rocha. Porque quando Deus diz para Moisés, eu vou ler o texto, é claro, de Números 20, fala a rocha, já no outro lugar, lá em Zim, fala a rocha e ela vai dar água. Deus, na cabeça de Deus era uma mesma rocha, em outro lugar e em outra época, porque ele está falando de Cristo. Na cabeça de Deus, ele está falando de Cristo. Já foi ferido e deu água. Agora basta que você peça e aí você bebe. Quem tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Só não pode ser ferido 2 vezes. Ele só é ferido várias vezes nas Eucaristias dominicais romanas, não é? Mas na revelação de Deus, Cristo só foi ferido uma única vez. Então é muito significativo você pensar no fato de que quando Deus diz, ferirás a rocha, e ela vai verter água, ela vai dar água, e o povo vai se dessedentar, a rocha ferida joga água para fora. Claro que nós vamos ter um paralelismo disso, naquele detalhe de que Jesus tem o lado perfurado quando pendurado na cruz e desse lado sai água e sangue, né? Sangue e água. E o povo vê isso aí, aquele soro que desce e o povo vê. Então, a rocha ferida vai dar água, a rocha ferida dessedenta. Observe o detalhe, o povo está em vias de morrer de sede, num deserto. E no deserto não tem onde arranjar água. É deserto porque não há oásis, porque não há rio, porque não há nascente, porque não há manancial, não há nada. Há apenas uma rocha ali. E essa rocha opera, ou desta rocha vem o impossível. A solução pela via mais milagrosa possível. Ela deu água, a rocha deu água. E só porque foi ferida com uma vara. Bem, depois nós vamos ter Números 20, como eu citei aqui, de 1 a 12, sendo que outra ocasião e outro lugar. O povo novamente se rebela, novamente reclama, porque está com sede, fica aflito. E aí o texto diz, no primeiro mês toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz, aqui já é Cádiz.
Ali Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade, o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Discutiram com Moisés e disseram: quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Por que vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui? Por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão saíram de diante da Assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram, rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade diante desta, fale aquela rocha e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha e Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. O juízo foi muito pesado. O que temos aqui, é claro, já adiantei isso para vocês há algum tempo, não falta quem corra para dizer: eles foram punidos porque quebraram o tipo. Seria uma coisa assim muito estúpida pensar da parte de Deus, né? Quebrar a minha didática, a lição que eu queria dar, por isso serão condenados e não vão poder entrar em Canaã. Não é isso. Que quebraram o tipo, quebraram. Mas o que acontece aqui é que Deus diz para eles: vocês não me santificaram diante do povo. Deus volta a isso depois, quando Moisés está para morrer, para dizer: não fui santificado diante deles naquela sua atitude. Porque a rocha já havia dado água uma vez quando você feriu, e eu disse: fala a rocha. O que aconteceu com você, Moisés, foi que você duvidou. O que aconteceu com você é que você não creu que bastava você dizer à rocha: dê água. Você se sentiu, eu estou criando aqui uma paráfrases em cima de hipotéticas, você se sentiu superior demais para ter que chegar para uma rocha e dizer a ela: dê água. Não é só, você entendeu que o ato de ferir a rocha uma vez foi coisa sua, não minha. E agora você vai e fere essa rocha 2 vezes para que ela dê água. Ela deu água porque Deus, na sua fidelidade, cumpriu o que tinha de cumprir. Mas ele disse: só fale. O que importa aqui não é a gente considerar as implicações entre Deus e Moisés e Arão pelo fato de que os puniu. A questão aqui é o tipo. A primeira vez, a rocha é ferida. A segunda vez, a rocha é invocada. No clamor, ela cede a água. Então o tipo é perfeito. Ele é ferido uma única vez, isso basta. Dali para frente, sempre que alguém tiver sede, vai pedir a ele que dê sedente. Quem quiser, venha. Se você souber com quem você está falando, você pediria e eu lhe daria água viva. Lembra dele dizendo isso para a samaritana? Se você me pedir, eu lhe darei. Aí ela pede: dá-me, Senhor, dessa água para que eu não tenha que vir aqui, claro, que na limitação do seu entendimento. De certa forma, algumas vezes a gente repete Moisés e Arão nesse incidente, porque não é que a gente vai crucificar Cristo de novo, mas a gente acha que tem que ser, de alguma forma, Deus para obter as coisas de Deus. Porque o que Moisés e Arão fazem ao ferir a rocha 2 vezes, quando só tinham que clamar, era querer copiar o ato de Deus, para que o milagre viesse a acontecer. E Moisés teria que apenas ser Moisés, ser homem, chegar para a rocha e dizer: dá-me água, dá-nos água, verta água para esta comunidade. E aí o que eu quero dizer com esse negócio de querermos imitar Deus ou ser Deus para obtermos alguma coisa de Cristo, tem 2 vertentes na minha maneira de pensar. Uma é a nossa pretensão, já considerada aqui, de méritos pelos quais nós então somos atendidos. A outra, pior do que esta, se é que eu posso dizer que é pior, é quando nós achamos que, de alguma forma, nós podemos mandar na rocha. Entende? Em vez de pedir, dar ordens. Não falta quem hoje seja discípulo
dessa teologia que graça, que fabrica igrejas aos montes na nossa geração. Porque o povo está aprendendo a transformar Deus em servo da sua vontade, servo da sua oração e servo da sua pseudo-fé. E aí, dar ordens. De certa forma, ferir de novo a rocha parece que é ocupar aquele lugar de substituir o sacrifício. Eu abro mão da ideia de que tudo que me vem, toda a minha comunicação com Deus, o fato de ir a Ele e Ele vir a mim, eu falar a Ele e Ele me ouvir, depende exclusivamente do sacrifício de Jesus. Eu abro mão disso para entender que eu tenho outros mecanismos que a partir desse eu adquiri. Agora peguei uma técnica, eu posso bater na rocha quantas vezes eu quiser para obter água. A técnica é fazer uma mantra, tipo orar a palavra de Deus, participar de não sei quantas reuniões, de quantas campanhas, quantas orações no monte, isso e aquilo. Ou seja, todos esses mecanismos, esses tecnicismos supersticiosos dos dias de hoje, nos quais as pessoas estão mais prontas a crer. Elas precisam da visibilidade da fé. Então é muito mais rápido e atraente acreditar que Deus vai me ouvir, porque eu vou fazer a marcha para Jesus escrevendo meus pedidos de oração na minha panturrilha, ou colocando esses pedidos dentro da minha sapatilha. Vocês sabiam disso? É muito mais rápido eu crer e mais fácil que se eu rodear o meu lugar de trabalho 7 vezes, ordenando as bênçãos naquele lugar, eu vou prosperar ali dentro. É muito mais rápido e mais fácil crer que se eu fizer 7 semanas, você vai fazer parte da bênção, parte do milagre. Vai ter condução, propriedade sobre ele, controle, como lembrou aqui o Dude. Entende? Então, é muito mais fácil dar essa visibilidade, participar de 7 quintas-feiras de oração para poder, na 7ª, obter a minha resposta. Isso, você me paga eu pago, você me dá o poder do Espírito Santo, é por aí. Então, essa visibilidade, esse empobrecimento e emburrecimento da revelação, que é popular, isso transborda. Do mesmo jeito que esse povo morreu no deserto, esse outro também morre no deserto, muito bem lembrado. O resultado é morte no deserto, não chega a lugar nenhum, jamais entra em Canaã. Sim. Esse controle? Quando ele fala que você tem que ir várias vezes, você sim. Dá a impressão de que a igreja criou um sistema para manter você. E você, nesse contexto, entende que tem um controle sobre a divindade. De onde nasce da nossa psique? Não é da nossa psique, nasce de Eva. É uma herança de Eva. Quando Satanás sugere a ela que ela seria igual a Deus, ele está propondo controle sobre Deus. E ela engoliu o anzol, a isca com anzol e tudo. Né? Ela queria. Exato. Ela foi seduzida para isso. Então, na verdade, nasce da natureza decaída. Não tem lugar na revelação. Vem de lá, vem do paganismo, vem da natureza decaída. Porque, é claro, se eu controlo, eu fico mais confortável, até certo ponto. Esse negócio de ser controlado por um agente invisível é desesperador. Dá mais certo. Sim. Muito abstrato. A impressão que eu tenho desse modelo dessas igrejas é que eles fazem uma espécie de agendamento. Mas é um agendamento. É como se você precisasse ir. Isso, mas é claro, o que está por detrás, da parte da liderança, é evidente que é uma falácia. Tem a proposta. Eu vou garantir que você esteja aqui. Com uma certa frequência. É evidente. É evidente. E vai encher meu salão também, né? Porque isso dá ibope. Claro. Mas porque dá também ibope. aquele que está buscando, ele também tem méritos. Sim, então, é evidente. Né? E o mérito? É evidente. E a minha oração. Claro, responde, exatamente. Eu orei. É evidente. Por isso que ainda caí tudo com os deboches dele, passou aí mais um e-mail. Eu já tinha visto esse e-mail há um tempo atrás, da baiana. Esse eu não vi. Não, da baiana que, eu não vou citar o nome da igreja, mas que visitou uma grande igreja neopentecostal em Salvador, e porque o colega de trabalho, ela estava por aqui de dívida, né? E depois ele edita e tira essa piada de mau gosto dali, por favor. Mas eu não resisti à tentação de contá-la quando ela falou aí da Ibope, o poder e etc. Entupida de dívida, desesperada, falou para o colega: não aguento mais, não sei o que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ele pega e diz: não, vai na minha igreja. Lá
Nós temos lá 318 pastores que jejuam, os apóstolos, e vão orar por você, e vão libertar você de toda a dívida. Todo esse espírito de dívida, isso é um espírito que está em você, que faz você ficar se endividando. Vai lá que eles vão fazer isso. Aí ela vai. Chegou lá numa reunião, e quando chega, já um olha para ela e diz: você tem um espírito de dívida, vem aqui. Aí ela foi lá e eles expulsam o espírito de dívida da baianinha. Bota a mão na cabeça dela e começa a dizer: desaloja daí, desaloja, esse corpo não te pertence, desaloja. Ela começa a dizer: loja sem Casas Bahia. Foi dando o nome de todos os carnês, todos os lugares onde ela estava prejudicada. Essa piada de mau gosto ajuda, porque na verdade, gente, o negócio é tão ridículo que tem que cair na pilha, infelizmente. Mas o que nós estamos tentando retomar aqui, a seriedade, o que nós estamos considerando é que há esse desejo de controle de poder sobre a divindade no coração do crente, da visibilidade à fé para não ser controlado, entende? Mais ou menos Moisés coreografou isso para nós, só que Deus não tolerou. E foi em cima, e é duro de você ver. Quem se impressiona muito com esse diálogo dramático de Moisés com Deus é Lília. Lília, uma vez meditando ali, ficou com tanta pena de Moisés que chorou. Achei tão engraçado, porque Moisés suplicou muito para entrar, e Deus chegou para ele e disse: basta, não me fales mais nisso, você não vai entrar e pronto. E botou como causa este momento em que ele feriu a rocha 2 vezes. Ali você não me santificou, está fora. Sim. Ah, sim, ele vai cumprir a fidelidade dele. Eu não quero nem entrar muito por aí, não, senão vai dar asa a muita gente que não presta. Mas, na verdade, sem dúvida, né, que a misericórdia de Deus alcança aqueles que estão por debaixo do engano. Passa que também pode morrer no deserto, como ela disse. O povo não entrou, entendeu? Bebeu a água, mas ficou tudo do lado de trás. Então, é aquela história, né? Pode resolver os probleminhas daqui todinhos, e os de lá não vão ter solução. Exatamente. Infelizmente, né? A gente sabe que isso tudo é fruto de um engano lamentável e trágico demais. Pois bem, então, aí eu volto àquele ponto que eu tinha dito a vocês, que acho interessante, a gente já está terminando, é que é outro lugar, é outra época, mas a rocha é a mesma. Esta é a razão porque Paulo toma isso aí, em 1 Coríntios 10,4, para dizer: e comeram de um mesmo alimento espiritual, e beberam de um mesmo alimento espiritual, porque beberam da rocha que os acompanhava. Quer dizer, a rocha que os acompanhava é uma espécie de uma linguagem, né, excessivamente metafórica. A rocha não acompanha. A rocha que os acompanhava, e a rocha era Cristo. Para falar dessa presença atuante dele lá na peregrinação no deserto, né? Então, o tipo é o mesmo, porque na verdade não é o objeto que conta, mas a sua significação. É isso que está contando para Deus. Então, é belo quando Paulo interpreta, vê isso aí, que a rocha na peregrinação vai tipificar Cristo na nossa jornada, porque ele vai mostrar que esse Cristo que estava lá é o mesmo Cristo, a mesma rocha que acompanha a jornada da igreja. Então a rocha, prefigurando Cristo, simboliza o que mais temos nele na nossa jornada, indo para os sentidos até daquilo que vimos em Deuteronômio 32, presença, segurança, refúgio, livramento, provisões, porque descedenta, não é? E daí descanso, porque descedenta para a vida eterna. Agora, Jesus assume a metáfora. Não foi Paulo quem disse? E a rocha era Cristo? Agora o próprio Cristo assumiu a metáfora. Então dê uma olhada em Mateus 21, 42 a 44. Quando Jesus faz referência ao Salmo 118, ele está tomando para si, nesse confronto com aquele povo que estava ali diante dele. É Mateus 21, 42 a 44. E o que ele vai dizer? Jesus lhes disse: vocês nunca leram isto nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre esta pedra, a quem ele está se referindo? Sobre esta pedra
será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Ora, ele pega uma metáfora lá do Velho Testamento, Salmo 118, 22, e de repente ele diz que aquela metáfora, ele está dizendo que o objeto daquela metáfora, a rocha, é ele. Ele diz esta pedra, ele não diz aquela pedra. Aquele sobre quem esta pedra cair será reduzido a pó, certo? E aquele sobre quem, será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair, aquele que cair sobre esta pedra, será despedaçado, porque tem de construir sobre a pedra, não se lançar contra ela, não é? Será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair, será reduzido a pó. É uma linguagem bonita, não temos tempo para trabalhar isso aqui, mas há um jogo de palavras aqui interessante. Quem se lançar contra ela será despedaçado, quer dizer, vai ser dividido, a casa não vai prevalecer, para falar de instituições, de grupos, de ideias, de filosofias, etc. E aquele sobre quem ela cair, falando do juízo da sua vinda, será reduzido a pó, quer dizer, vai entrar num estado de anulação, nulidade. Mas ele está dizendo que essa pedra é ele. A pedra citada no Salmo 119, ou seja, 118. Ele é a pedra que os construtores rejeitaram. Embora rejeitada, ela veio a se tornar a principal da construção nova. Pedra de esquina, que é uma linguagem própria para a arquitetura daquela ocasião, que era a pedra de ângulo, a pedra de encontro de duas paredes, que fazia o fechamento das paredes, a amarração das duas paredes, a que sustentava então toda a construção, chamada também pedra de esquina. Então nós vamos ver, por fim, a metáfora mais dilatada, e aí com uma beleza incomparável, em 1 de Pedro 2, de 4 a 8, onde Pedro também, e agora de maneira bastante direta, vamos lembrar que então não foi só Paulo quem disse que Jesus é a rocha. Pedro também vai trabalhar com a figura de Jesus como sendo a pedra ou a rocha. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, também se referindo a Salmo 118, também se referindo a Mateus 21. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra, aqui que está o 118, a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular. O primeiro texto é Isaías 28, e o segundo texto é Salmo 118, que continua no versículo 8, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem à mensagem para o que também foram destinados. O que temos aqui também como linguagem bela, uma beleza incomum, é o fato de que é a única vez em que, e é Pedro quem faz isso, somos identificados com a pedra como sendo cascalhos da pedra, fagulhas da pedra. Ele usa duas palavras diferentes, nós não temos isso no português, uma para se referir a Jesus como a rocha, a pedra angular, e outra para se referir a nós como sendo as pedras que se apoiam nessa rocha, ou a palavra não é fagulhas, né? A palavra é farpas da pedra, coisa semelhante. Pequenos rochedos, cascalhos, muito bem lembrado, cascalhos da rocha, que vão se amontoar sobre a rocha, formando um edifício espiritual para Deus. Ao dizer que somos pedras ligadas à pedra viva e pedras vivas, ele está nos colocando como pertinentes à mesma natureza da pedra. E isso é de uma beleza extraordinária, porque a metáfora então se ampliou de Cristo à igreja. Ele é a rocha da construção de um edifício, que é o reino, é a pedra para o reino, e o edifício é o edifício que dá visibilidade ao reino. O que significa? Quando eu olho uma construção, eu não vejo o seu alicerce, não é isso? Eu vejo as paredes, o que está lá em cima, a estrutura. A igreja é a estrutura do reino, a visibilidade do reino que o mundo pode ver. Paulo já disse isso. Somos a carta que o mundo lê.
Por debaixo dessa estrutura está a rocha, sustentando tudo. Mas a rocha não é vista, a rocha é percebida pela estrutura. Quem olha a estrutura e diz, há uma rocha sólida por debaixo, olha como ela é imponente. Percebe a grandeza da metáfora? Para dizer é da mesma natureza. Se eu olho o edifício, eu identifico a rocha que está embaixo. Se eu olho o edifício, eu tenho certeza de quem é a sustentação pela oponência do edifício. Por sua organização, por sua beleza, por sua aparência, sua estrutura, sua estética. Rochas vivas. E ele disse, vocês se aproximam dessa rocha e são edificados como casa espiritual para Deus. É magnífico, porque fala da mesma natureza, fala de visibilidade do reino, fala da igreja, que tem esse compromisso. Onde estiver, cada um de nós, uma pequena pedra da grande rocha na construção do reino. Onde está? Cada um de nós. Claro que se você quiser dar asas à imaginação em termos da metáfora, você pode ir lá para a construção do templo, não é? A primeira figura visível da simbologia da igreja, que foi o templo de Salomão, o que você vai ver que a construção foi feita através de um plano prévio, que era um projeto, que determinava que as rochas tinham que ser trazidas, sabe Deus de onde? Já aparelhadas, de maneira que no lugar da construção elas apenas se encaixavam uma na outra e ninguém usaria cinzel nem talhadeira ali. Não haveria ajuste. Elas já vinham preparadas de acordo com o projeto, de maneira a ser... Ali era apenas o lugar do encaixe. Na revelação de Deus, isso significa que quando Ele pensou você, Ele já sabia o lugar que você ia ocupar. Nessa construção. Amém? Isso fala da presciência de Deus, isso fala de Efésios 1:4, isso fala de chamado divino, isso fala de escolha divina, isso fala de eleição, isso fala de eternidade. Nos dias da eternidade, Ele nos pensou e para cumprir o que Paulo disse, chamou à existência as coisas que não são como se já fossem. Havia um plano prévio. Glória a Deus, isso é belo demais. Vamos orar? Glória ao Teu nome, Pai amado, glória ao Teu nome por Tua fidelidade, glória ao Teu nome pela beleza da Tua revelação, glória ao Teu nome porque na Tua misericórdia, Teu amor eterno, Tu nos incluíste nesta revelação. Glória ao Teu nome, porque esta revelação nos comunica que fomos desejados, pensados por Ti nos dias da eternidade, consumados e trazidos à existência no tempo da nossa geração. Glória ao Teu nome, porque Tu te antecipaste a nossa existência para decidir onde nos querias, que parte faríamos no Teu reino, na geração no meio da qual nos fizeste existir. Glória ao Teu nome, porque o preço dessa nossa colocação foi pago. Glória ao Teu nome, porque Jesus é a nossa rocha, rocha eleita por Ti, rocha de esquina, sustentação e base da nossa vida pessoal, nossa vida coletiva como homens e mulheres de Deus, nossa vida individual, estamos sobre a rocha que é Cristo. Podemos dizer como Davi, firmou os meus pés sobre a rocha, aleluia, obra do Senhor. Glória ao Teu nome, porque o Deus que feriu a rocha nos colocou na fenda da rocha, que é Cristo, e ali nós podemos Te ver e ser aceitos por Ti, ali podemos suportar, contemplar a Tua glória, ali podemos falar com a Tua glória, pedir para ver a Tua glória, como pediu Moisés. Glória ao Teu nome, porque a rocha Cristo nos acompanha em nossa jornada e nos oferece descanso, sombra, abrigo, segurança, refúgio, nos oferece provisões porque nos descedenta. Glória ao Teu nome, porque sendo rocha não muda, porque sendo rocha é infalível. Glória ao Teu nome, pela rocha que é Cristo. Glória ao Teu nome, porque o chão sobre o qual estamos firmados não é um terreno movediço, não é arenoso, é rocha sólida que não vai mudar, ainda que nós estejamos fracos, cambaleantes sobre ela. Bendito é o nome da Tua glória, porque Jesus é a rocha, é a nossa rocha, e nós também queremos dizer a Ti, te adorando como fez Moisés, ó rocha, Tuas obras são perfeitas. Nós Te adoramos porque Tu fazes tudo perfeito, e podemos ver estas coisas indo se definindo na nossa vida, a perfeição da Tua vontade, da Tua obra gloriosa, o aperfeiçoamento da Tua vontade através de Jesus, a rocha da nossa construção. Glória ao Teu nome,
porque nos elegeste como pedras colocadas sobre esta rocha, para sermos edificados casa espiritual, para dar sacrifícios de louvores a Deus, sacerdócio real. Bendito é o teu nome. Queremos ser esta casa. O autor de Hebreus diz que a casa de Deus somos nós. Nós queremos estar bem colocados sobre a rocha, longe de nós nos lançarmos sobre ela, para que ela não caia sobre nós. Queremos ser ajustados na rocha, colocados na rocha, de maneira que todo o propósito do Deus eterno se cumpra através de cada pedregulho desse que somos nós. Ó Senhor, também glória ao teu nome, porque ao longo da nossa jornada estás lapidando essa pedra que somos nós, para que ela encontre o seu lugar de forma perfeita no grande edifício de Deus. Obrigado pela maneira como tu estás fazendo esse trabalho. Obrigado porque a palavra que diz que estamos sendo construídos e edificados para chegarmos a varão perfeito, a plenitude de Cristo, do Filho de Deus, significa que no teu projeto eterno tu já sabes onde chegaremos, o que queres de nós, o que estás formando na nossa vida. Ó Espírito de Deus, fica à vontade para fazer este trabalho, para mudar e modelar o nosso caráter, marcar, ó Senhor, as formas do teu Filho em nós, porque se lapidares a rocha, ela vai ficar marcada para sempre. Ó Senhor, na tua infinita misericórdia, continua o teu investimento na nossa existência. Nós te bendizemos, mais uma vez, te reconhecemos como a rocha das obras perfeitas. Bendito é o nome da tua glória. Te exaltamos por tua excelência, confiamos a ti a nossa história, a nossa jornada, porque só a ti ela pertence e só em direção a ti é que caminhamos. Nós te bendizemos com gratidão profunda, em nome, por amor de Jesus teu Filho. Amém. Amém.